Dois assuntos no vídeo de hoje. Paiva chutando balde e a briga Hulk e Luiz Henrique. Tem um método aí nessa discussão, nessa briga? Vamos falar disso. Antes, like, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 270 mil inscritos por aqui. Olha o QR Code da G, que jogão hoje, hein? Esse Fluminense e Fortaleza no Maracanã, jogaço, jogaço, briga lá em cima, briga lá embaixo. Não dá pra tirar o Lion da briga pelo título não, hein? Tá vivo. Vai lá, confere as odds, são as maiores odds do Brasileirão, sempre com responsabilidade, proibido pra menores de 18 anos. Vem pra AG. Falando primeiro do Paiva, vou deixar a polêmica Hulk e Luiz Henrique pro final. Primeiro eu quero falar aqui do trabalho do Roger. O que seria do Internacional se o Roger tivesse pegado o time desde o início do Campeonato Brasileiro, hein? 15 jogos agora de invencibilidade, 11 vitórias no período. O Roger tem apenas 2 derrotas e um time muito consistente, mas muito sólido. Como é difícil ganhar do Internacional e é impressionante como esse time se comporta exatamente da mesma maneira, jogando dentro do Beira-Rio e jogando fora de casa. Primeiro, uma consistência defensiva incrível. O Rocher ontem, tranquilo no jogo. Lembrou o jogo lá da eliminatória do ano passado, Uruguai e Brasil, quando ele foi para casa com o uniforme limpo, não precisou nem lavar, né? Porque o Brasil não finalizava. Esse é um time que se defende muito bem, que tá jogando o Vitão, rapaz. Trabalho que o Rômulo faz de proteção à zaga, Fernando depois entra também, mantém a consistência. E é um time muito bem resolvido também do meio para frente. Nas duas pontas o Inter é sólido, o Inter ele tem um controle, nem sempre é um time plástico. Você não vai olhar o Inter assim, o Inter dá espetáculo, o Inter dá show. Não, a proposta não é essa, mas é um time consistente. Muito difícil de ser batido. Aliás, falando da consistência, da solidez defensiva, não toma gol há 3 jogos, por exemplo. É um trabalharaço do Roger Machado. Tô bem à vontade para dizer porque eu não levava fé. Não levava fé. Então, sou positivamente surpreendido. Tenho 0 orgulho aqui. 0. Às vezes, como eu digo aqui, meu trabalho é de fazer projeções. Vou errar algumas, vou acertar outras. O jogo que eu me proponho a jogar é esse. E, cara, que trabalho do Roger. Apostando em jogadores. Tem treinador que tem uma dificuldade de lançar jogador, assim, base. Tem treinador do futebol brasileiro que tem até uma certa... eu diria uma certa alergia à base. Então é o Roger que lança jogador, é o Roger que recupera jogador, por exemplo, o René, é o Roger que tem um estilo de jogar muito consolidado num tempo curto, né? Em pouco tempo esse time conseguiu dar uma resposta assim absurda, indo para a Libertadores, fazendo até continha para título, por que não? E muito perto de conseguir essa vaga direta. Pegando os trabalhos do futebol brasileiro, os grandes trabalhos do ano no futebol brasileiro, eu acho que o trabalho do Arthur Jorge, botando o time na final da Libertadores, pegando no meio da temporada, é um grande trabalho, realmente. Vojvoda, chovendo molhado, outra temporada de nível alto do Fortaleza e fazendo muito com menos do que os seus rivais. Você vai olhar aí para alguns outros trabalhos, mas, cara, o trabalho do Roger, olha, coisa de maluco. Grande trabalho mesmo. Parabéns ao Inter, parabéns ao Roger, dá gosto de ver jogar. E uma campanha, a melhor campanha do retorno, não é por acaso, time muito competitivo. Qualquer um que vai jogar o Internacional sabe exatamente o que vai ter pela frente e sabe a pedreira que vai ser. Grande trabalho mesmo. Uma das grandes histórias do Brasileirão, lembrando tudo que passou o Inter, os gaúchos. Ainda teve inundação, ficou o tempo sem o Beira-Rio, jogando em outro estado, ficou semana sem jogar. E olha a campanha que esse time está fazendo. De aplaudir de pé mesmo. Parabéns ao Roger. E o Vasco? Eu vou falar do Paiva aqui. Talvez no momento que você esteja vendo o vídeo, o Paiva nem seja mais treinador do Vasco, né? Tá saindo notícia aí de que o Paiva já não fica pro ano que vem, já tá decidido e talvez nem termine o Campeonato Brasileiro. E eu fiz algumas semanas atrás um vídeo sobre o Paiva, depois daquela derrota do Vasco pro Botafogo no Newton Santos, e eu disse naquele vídeo que, obviamente, o Paiva não tá pronto. E eu vi uma reação de parte da torcida do Vasco a esse vídeo, a um corte desse vídeo e tal, meio irritada, chateada. Quando, na verdade, eu creio que ali tenha sido dito o óbvio. Um treinador que acaba de chegar no profissional, que está entendendo a realidade do profissional, obviamente que ele não está pronto porque ele nunca viveu a pressão do profissional. Né? Ele sabe que a pressão vale para o Felipe Luiz também. Mas por que eu não falo do Felipe Luiz? Olha, primeiro porque eu estava fazendo análise do Vasco. Tem por que misturar os assuntos. Mas já que vocês querem, também não está pronto, gente. Ele agora está entendendo o que é a pressão do profissional. É 200 vezes, é 500 vezes maior do que a base. Na base, o Paiva, por exemplo, não vai ter... Ei,
Paiva, vai tomar. Não tem isso na base. Um estádio lotado com 20, 30, 40, 50 mil pessoas, isso na base nunca vai ter. Tem no profissional. Coletiva com 15, 20 repórteres perguntando, apertando, isso não tem. Então você começa a vivenciar isso no profissional. E nesse começo você está aprendendo a lidar com isso. Além do que, analisando o trabalho do Paiva, eu vejo dificuldades no trabalho do Paiva. Eu vejo problemas para lidar com as dificuldades táticas, com as questões táticas, com travamento, eu poderia usar esse termo tático do Vasco. Nesse esquema de 4-3-3, sem pontas para isso. O Vasco tem pontas para jogar no 4-3-3? O Adson machucou, o David machucou. Tem jogadores para usar esse sistema? Foi testada alguma variação? Sei lá, um 4-2-3-1, bota 3 volantes, Payet, Coutinho, chegando no Verratti. Verratti eu acho que tem sido sacrificado nesse sistema. Um 4-5-1, enfim, algo diferente taticamente. O Paiva ao menos tenta, já que o 4-3-3 nitidamente hoje não está dando certo? Não. Eu sei que tem limitações de elenco, é claro que tem. Por exemplo, estão pegando no pé do Verratti agora. Eu acho que o Verratti é um jogador que sofre muito com o sistema de jogo atual. Pouca bola chega. O Verratti é o cara do último toque. É o cara da definição. É um fazedor de gols. Mas vamos lá. Ah, o problema também é o Verratti? Tá bom, vou comprar essa ideia. Vai botar quem? Vai botar o Ryan? Vai botar o Alex Teixeira? É confiável para isso? Então, eu entendo. Existem limitações de elenco também. Eu nunca coloco um único fator como... né, a explicação, só que existem fatores determinantes. Eu acho que no caso do Vasco, há uma divisão até maior, há uma distância menor entre um fator e outro. Eu acho que a falta de profundidade do elenco, ela também explica muito o que a equipe está passando. Mas há também uma dificuldade por parte do treinador. O Vasco ficou 10 dias se preparando, morreu com meia hora de jogo e não mostrou absolutamente nada em termos coletivos. Existem elencos tão limitados, ou talvez até piores que o Vasco, rendendo mais no Campeonato Brasileiro. Olha o Vitória, eu acho que é um bom exemplo disso. Então, a pressão em cima do Paiva, a cobrança, existem argumentos para essa cobrança. Ele não é o único culpado, não é. O Vasco precisa de investimento no elenco, sim, precisa. O Vasco quando não tem o Piton, acabou, né? É a jogada do Piton cruzando, acabou. Então, tá limitado, claro. Mas é também atribuição do treinador fazer a limonada com os limãozinhos que ele tem. São poucos, mas tem que tentar fazer. Então, tem e fora substituições, né? Outro problema, outro calcanhar de Aquiles do Paiva. Ah, porque também não tem muita peça, verdade. Mas às vezes é uma dificuldade de leitura, de socorro tático ao time nas alterações que faz. Então esse é o meu ponto. Acho que o Paiva... eu acho que seria ingrato também tratar o Paiva como vai embora, vai com Deus, não deixou nada, uma porcaria. Somou pontos importantes, botou o time na semifinal da Copa do Brasil. O trabalho teve bons pontos em termos de resultado. Mas em termos de execução, de repertório, de variação, o Paiva teve problemas. Problemas que, para mim, são naturais para alguém que está no estágio de carreira que ele está. Né? Foi isso que eu disse naquele vídeo lá atrás. E o Paiva foi para uma de confrontar a torcida, e aí eu tenho uma opinião muito particular sobre vaia em estádio, que é diferente, eu acho, da maioria, pelo que eu vejo aí. O Paiva ontem foi pro microfone e disse, não tem torcida no Brasil que vaia mais do que a nossa. Vamos lá. Primeiro que eu acho que é injusto colocar esse rótulo no torcedor do Vasco. Tem várias torcidas que vaiam tanto quanto ou mais que a do Vasco. Segundo que a torcida do Vasco tem motivos de sobra para isso, por tudo que ela tá passando nos últimos anos. É óbvio que ela tá mais irritada, a tolerância dela tá menor. Profissional que vai trabalhar num clube com essa pressão, com esse histórico recente, precisa entender isso. É preciso ter essa sensibilidade, saber o que o clube tá passando, o que o torcedor tá passando. Mas a vaia é um direito. O torcedor que percebe que as coisas não estão indo bem em campo, ele tem o direito de se manifestar. Mas a vaia não melhora nada. Tá, fica calado também, é garantia que vai melhorar? O time tá mal, aí você fica lá inerte. Ou você fica lá, o time vai continuar mal, provavelmente, né? Então, pelo menos a vaia, se ela não tem o efeito de mudar o resultado, ela tem o efeito de marcar uma posição, de mostrar essa insatisfação. E eu respeito muito o sentimento de quem acompanha o clube 24 horas, que é o caso do torcedor. É o caso, muitas vezes, do jornalista segmentado. O jornalismo clubista, segmentado, ele tem um benefício grande e também um lado muito ruim. Qual é o lado muito ruim? É o clubismo
não é doloso o termo, mas enfim, é o mau clubismo. O que é o mau clubismo? Você não vê virtude em adversário nenhum, você fala só o que o torcedor quer ouvir, você não tem coragem de confrontar a tua própria audiência. Isso eu acho péssimo. Péssimo, péssimo. Isso é um malefício. Mas tem um benefício muito claro. Esse cara acompanha o clube dele 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então ele sabe do que ele tá falando. Às vezes fica alguém de fora. Nossa, mas não entendo. Vocês estão na semifinal da Copa do Brasil. Vocês não vão cair esse ano. Ano passado se livraram na última rodada. Estão reclamando do quê? Quem acompanha todo dia sabe. Quem acompanha todos os jogos sabe. Quem vê as dificuldades do trabalho do Paiva sabe. Quem vê os problemas de elenco sabe. Então, eu entendo e valorizo. Valorizo a cobrança que vem de quem acompanha de fato o time. E acho que o torcedor do Vasco tem elementos para vaiar. Acho que treinador nenhum tem que dizer como o torcedor vai se comportar. Claro, torcedor que arremessar objeto, tá errado. Ameaçar jogador, tá errado. Bater em jogador, tá errado. Ir pra rede social da família do cara, tá errado. Ninguém fez isso ontem, só vaiou. Vaiou depois do jogo. Ah, porque xingou. Gente, é retórico, né, gente? Xingamento em arquibancada a gente sabe, né? Se não for um xingamento racista, se não for um xingamento criminoso, né? É da cultura do futebol. Então sai do futebol. Se o vai tomar caju, oh, meu Deus, sai do futebol. Porque aí você não tem como. Está presente em todos os estádios. Então acho que é uma fala ruim do Paiva. Acho que tenta colocar um rótulo na torcida do Vasco injusto. Ah, vaia mais que todo mundo. Vaia porque tem motivos para isso. Pela grandeza do Vasco e por tudo que o Vasco está passando, o torcedor está chateado mesmo. Tem motivos para isso. E acho que é uma fala de quem tá chutando o balde, vou embora mesmo. Acho que o Paiva já sentindo ontem que, beleza, né? Meu caminho é sem fim. Pelo menos eu vou marcar a minha posição aqui. Marcou, mas eu acho ruim. É uma fala que não agrega nada. Quantas vezes a gente vê treinadores encerrarem trabalhos por causa de coletiva? Ou porque venderam uma leitura mentirosa do jogo, não foi o caso do Paiva, ou porque entraram numa de confrontar o torcedor. Pô, cara. Péssimo, muito ruim o que fez o Paiva. Acho que isso faz parte também do acúmulo de experiência que ele vai ter a partir de agora, depois desse trabalho no Vasco. E eu vou falar da polêmica Hulk e Luiz Henrique. Tem uma coisa que está me chamando a atenção. Vamos exercitar a lógica, como eu sempre peço aqui no canal, como eu sempre estimulo, vamos lá. O Hulk saiu de campo quarta-feira no Independência se queixando de que o Luiz Henrique chamou todo o time do Atlético de merda, não é isso? Ele foi ao Arthur Jorge depois do jogo, os microfones captaram, pô, não pode, seu jogador não pode chegar e dizer porque o nosso time é uma merda, porque o Luiz Henrique teria dito isso ao Matheus Mendes, goleiro reserva do Atlético Mineiro. Quem é ele para falar isso? Ele deu 2 chutes agora na seleção, eu tenho 7 anos de seleção, aí já me deixou uma pulguinha atrás da orelha. Aí a minha pulga aumenta, vira um carrapato gigante, quando no dia seguinte o Hulk vai para a rede social e posta 2 fotos, uma foto dele com a camisa da seleção brasileira e o troféu da Copa das Confederações, e uma foto dele com a camisa do Porto. Qual é a minha pulga aí? Ora, Hulk, vamos lá. Se a questão era um suposto desmerecimento do Luiz Henrique em relação ao time do Atlético, por que você está fulanizando, trazendo para você a discussão, o confronto com o Luiz Henrique? Por que você está antagonizando com o Luiz Henrique quando ele não teria se referido diretamente a você, mas sim a todo o Atlético? O Luiz Henrique não teria dito, pelo que o Atlético está dizendo, Hulk, você é o bosta, eu sou maior que você, eu sou melhor que você. Não. Ele teria falado sobre o time. Ah, vocês são tudo umas merda. Aí o Hulk está trazendo para ele, me parece método de antagonizar. O duelo é Hulk versus Luiz Henrique. O Everson, no meio da confusão toda que estava rolando no Independência, é chamado para dar entrevista para a TV e falar, olha aí, o Botafogo, o Textor, outro dia o Textor insinuou isso, aquilo. Por que colocaram o John Textor no meio disso, numa discussão, numa confusão que não tinha nada a ver com ele? Né? Num momento em que o Textor tá quietinho, inclusive, tá cheio de problema no Lyon para resolver, tá quietinho. Me parece método. E eu aqui, hoje, talvez atleticanos não gostem do vídeo, né? Já fiz vídeos que atleticanos adoraram. E faz parte. Minha vida é essa. Agradar, desagradar, apenas dizendo o que eu penso. Mas eu não vou condenar, não. Só que me parece estratégico o que o Atlético está fazendo. O Atlético conseguiu, e o Botafogo ajudou nisso, porque caiu na pilha, o Atlético conseguiu criar um roteiro para ele, um roteiro atleticano para a final do dia 30. Vamos responder a quem tentou nos humilhar. Vamos responder a quem tentou nos menosprezar. E o futebol é jogo mental também.
A bola rola do dia 30, mas esse jogo já começou, esse jogo prévio, e o Atlético tá ganhando. Porque o Botafogo caiu nessa pilha. Então não vou aqui condenar, porque o Atlético não tá fazendo nada, até onde eu sei, não foi inventada essa fala do Luiz Henrique, porque o Luiz Henrique não rebateu. Se fosse uma mentira e o Luiz Henrique tivesse dito, eu não falei isso, não temos esse desmentido até agora. É possível que o Luiz Henrique tenha falado. Até porque todo mundo falou, né? Saiu ontem o Vitor Silva do GE e informou que a comissão técnica do Atlético, o Alexander Barbosa é o zagueiro, o Éder Aleixo, que hoje é auxiliar do Galo, virou pro Barbosa e falou, ô babacão, cagão de merda. Que depois outro membro da comissão técnica do Atlético disse, jogou porra nenhuma, hein, Barbosa, jogou nada. Então foi chumbo trocado. Então é possível que o Luiz Henrique tenha dito. Então eu não tô condenando, sabe? Eu acredito que isso aconteceu. Acho que o Luiz Henrique deu o gancho que o Atlético queria. Deu o gancho que o Atlético precisava. E é o jogo mental que também faz parte. Então, como não está sendo, aparentemente, porque o Luiz Henrique não negou, como não está sendo atribuída ao Luiz Henrique uma frase que ele não teria dito, partindo desse princípio, não vejo sujeira aí não, eu vejo esperteza do Atlético. Por que eu acho que o Atlético criou esse roteiro? Porque, inteligentemente, o Atlético olhou pra si e falou, cara, tá ruim pra nós pra essa final. Nós estamos jogando pouco, o time tá travado, o time fez uma péssima final de Copa do Brasil, o time tomou 4 no agregado na final da Copa do Brasil, a torcida tá descrente, a venda de ingressos dos caras na final da Libertadores tá muito maior, começou muito maior, então a gente precisa, sabe, mobilizar a tropa, aqui dentro e lá fora, aqui dentro e na arquibancada. E acho que o Atlético achou o caminho pra isso. É do jogo. Isso faz parte do jogo. Mas me parece método. É só isso que eu quero dizer. Me parece que o Atlético foi consciente, esperando o momento, a brecha acontecer pra isso e show. E o Botafogo caiu juvenilmente nessa. No final do jogo, do futebol sempre vai existir a figura do provocador, né? O Davidson é um cara que adora fazer essa personagem. No final do jogo de quarta-feira, quem se saiu melhor? Quem ganhou o duelo? O provocador ou o provocado? O Davidson estava lá, dando entrevista, fazendo gesto para organizada, debochando do zagueiro do Botafogo, e o provocado, que foi o Barbosa, estava expulso, espumando, querendo bater em todo mundo. Quem ganhou o jogo mental? Ganhou o Davidson, ganhou o Atlético. Ah, mas o que vale mesmo é o jogo do dia 30. Mas isso aqui entra do dia 30. O Botafogo vai precisar trabalhar muito bem nessa questão para o dia 30, porque o jogo já ganhou esse tempero. Já está dado, isso está consolidado. O jogo ganhou esse tempero adicional para o dia 30, um tempero muito bem, muito inteligente, espertamente colocado pelo Atlético Mineiro. Isso faz parte do jogo. Então o Atlético agora tem um roteiro para a decisão, uma narrativa para a decisão, um foco para atacar, um foco psicológico para atacar na decisão e motivacional. Os caras estão humilhando nós somos time de merda, vamos para cima. Como se a expressão time de merda nunca fosse dita por ninguém dentro do campo, né? É por isso que eu acho que tem um método aí. E não tô dizendo que é bonito falar isso não, tá? Antes que venha, tá passando pano pro Luiz Henrique, eu acho isso uma babaquice. Eu detesto isso. Cara, eu detesto arrogância. Eu não sacaneio ninguém para não ser sacaneado. É a mesma coisa que eu chegar na cabine do estádio, chegar na cabine do Newton Santos ou da Arena MRV, e aí tem uma outra, eu vou narrar o jogo e tem uma outra TV que vai fazer o jogo também. Aí eu passo na cabine dos caras, que TV de merda de vocês aí, que narrador bosta, tudo ruim, chupa. Isso é coisa de babaca. Eu não gosto disso. Eu não faria isso com ninguém. Eu não acho bonito fazer isso. Mas assim, pô, irmão, isso rola direto no campo de futebol. Do jeito que foi o Hulk, do jeito que o Hulk falou, tipo assim, meu Deus, ele falou que o nosso time é um time de merda. Pô, irmão, isso aí, quantas vezes o Hulk já ouviu isso? Quantas vezes? E talvez até já tenha falado. Acho que o Hulk foi pro caminho muito perigoso até de falar sobre o ser humano, Luiz Henrique. Muito perigoso. Não gosto disso. Misturar análise profissional com o que o cara é na vida pessoal e tal. Acho péssimo, de péssimo gosto. Mas é tudo na manha, tudo estratégia. Não tem nada criminoso que o Atlético tá fazendo. Você pode gostar ou não gostar, mas é estratégia. E repito, nesse jogo o Atlético está ganhando. Tá 1-0 pro Atlético. Assim, na bola, apesar do Botafogo não ter conseguido furar a defesa do Atlético, mas na bola tá ganhando o Botafogo. É o time que jogou melhor futebol na temporada, jogou muito mais bola que o Atlético na temporada, né? Isso aí é inegável. Não perde desde agosto no Brasileirão. Não perdeu pro Atlético esse ano. Deu uma pancada no Brasileiro do primeiro turno e empatou agora. É o favorito pra final.
tem mais ferramentas técnicas. Na bola, no geral da temporada é Botafogo, mas na cabecinha, tá ganhando o Galo. Porque isso entra no futebol também. Isso é muito importante no futebol também. Então o resumo para mim é que isso faz parte de uma estratégia. E não se espantem, porque isso deverá ser alimentado até lá. Porque aí o torcedor compra o barulho, isso é alimentado na rede social, e o torcedor tem que comprar o barulho mesmo, tá? Também não vou dizer que não é pra fazer, não. Vai comprar o barulho de quem? Do Luiz Henrique? Ora, o atleticano tem uma Libertadores pra ganhar, ele tem que comprar o barulho do Hulk, ele tá certo. Então isso virou arsenal para troca de farpa em rede social, as torcidas estão trocando e brigando e falando disso e movimentando, isso chega nos jogadores de alguma maneira, porque o jogador tá na rede social, enfim. Começou a final da Libertadores e a final ela fica muito mais tensa depois do que aconteceu no Independência. Uma pimenta foi colocada na final do dia 30. Vamos ver quem vai lidar melhor com a ardência da pimenta em Buenos Aires. Por enquanto, é o Atlético. O que você pensa? Like no vídeo se você ficou até o final. Boa sexta, bom fim de semana para todo mundo. Espero que tenha sido um ótimo almoço. Se você almoçou acompanhando o vídeo aí, tamo junto. Like se você ficou até o final. Juízo e tchau.